Vamos então compreender toda a história relativamente aos últimos ataques, podemos assim dizer, de que foram alvos os militantes da UNITA na província do Ije, em Angola. O que estará por detrás dos ataques, portanto, aos manifestantes, aos populares que estavam naquele evento na província do Ije e que foram alvos então, de vários ataques. Há pessoas que ficaram feridas, pessoas que ficaram afetadas com gás lacrimogéneo, atirados por parte da Polícia Nacional. Conte-nos toda a história, se faz favor. Vitor, eu hoje trago uma forma muito inusitada de começar a minha intervenção, prestando solidariedade ao Messias para o partido Anamola. E aqui digo inusitada porque eu depois já não sei se quem precisa de solidariedade somos nós ou se é o Anamola, mas estamos a falar de duas realidades iguais, de dois países diferentes e que todos buscam efetivamente a alternância nos seus países. E aqui é o princípio, é onde há a chave do princípio da nossa conversa. Ou seja, o que aconteceu no Ije é efetivamente uma manifestação de desespero por parte do governo, por parte do MPLA, que é o partido que governa o país. Este é o ponto assente. Um desespero que se manifesta num ano pré-eleitoral, como todos sabem, constitucionalmente. Angola é obrigada a realizar eleições no próximo ano de 2027 e, obviamente, as forças políticas vão se manifestando, vão se posicionando no xadrez político para conquistar mais simpatia da população e não só. Mas, para lá disso, há um partido como é o nosso, a UNITA, que tem história, e por conta disso, nós nos deslocamos para o Ije para celebrarmos o 92º aniversário de nascimento do presidente fundador da UNITA, que é uma celebração normal que já tem acontecido e, sobretudo, o partido nunca deixa passar essa data por representar para nós aquilo que temos também de um pouco mais sagrado, que foi o nascimento do presidente fundador, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Escolheu-se o Ije porque, claramente, no âmbito dessas celebrações, se tem estado a realizar em várias províncias. Repare que eu sou secretário provincial da UNITA aqui em Luanda, e que é a capital do país, e tive o privilégio de acolher esse ato celebrativo do nascimento do Dr. Savimbi, efetivamente em 2023. E desta vez, no sistema rotativo, calhou a província do Ije. Normalmente, aquilo que a lei nos obriga é, em termos de tramitação legal, comunicar às autoridades. E no caso do Ije, tanto houve a comunicação por via administrativa, em termos documentais, como houve também encontros presenciais entre o governo provincial, a direção da UNITA na província, o comando provincial, mas depois, sobretudo, uma matéria que se abordou na altura em que o governador da província recebeu em audiência o presidente da UNITA e sua delegação. Ou seja, até antes da atividade, tudo foi sendo feito para, direi, comunicar-se, harmonizar-se o ambiente em si, que se foi demonstrando de alguma maneira com desespero por parte do governo provincial, e aqui com a característica infeliz que temos em que o governador provincial em Angola é também primeiro secretário provincial do partido que governa. Então, há aqui uma clara deficiência em delimitar a fronteira entre a pessoa governador provincial e a pessoa primeiro secretário provincial do MPLA. E como digo, estamos num ano pré-eleitoral e, tramitada a questão administrativa no âmbito da comunicação não só, tínhamos tudo a postos para a realização normal da atividade. Eles recusaram os 2 sítios inicialmente solicitados pelo partido, indicaram um terceiro que, obviamente, não tinha condições de acolher o ato por causa do excesso de lixo e não só, e ainda assim apresentamos um terceiro espaço como alternativo da atividade, que era ou seria de frente ao secretariado provincial da UNITA no Ije. Vitor, eu trago essa perspectiva propositadamente da referência do secretariado provincial da UNITA no Ije. Por quê? Porque desde que nós, UNITA, adquirimos aquele espaço em 1992, sempre tivemos atividades naquele espaço. E hoje, a polícia, o governo provincial, e aqui uma questão também que não pode passar despercebida, é que nós vamos sentindo o governo, a Polícia Nacional a substituir-se do governo provincial. Tem sido a polícia a comunicar para relatar o que ocorreu, quando sabemos que o próprio governo provincial tinha que apresentar uma versão dos fatos, porque foi o ente administrativamente com que se abordou a organização do evento. Muito bem. Para a polícia caberia apenas assegurar a atividade. Certamente. A polícia foi comunicada para assegurar e acabou violentando os nossos militares. Muito e bem. Ali,
Ficou este enquadramento relativamente à situação na província do Ije, em Angola, de que foram alvo os militantes do partido UNITA em Angola. Ora, aqui nos estúdios em Portugal tenho, como disse, o secretário do partido Anamola, Moçambique, Messias Urren. Vamos então tentar entender também o cenário que os vossos militantes viveram em Quilimane. Muito obrigado, Vítor. Bom, uma grande vantagem de interpretação do que aconteceu em Quilimane é uma repetição de modus operandi que aconteceu em Angola, do ponto de vista procedimental. Deixa-me lhe dizer que eu fui o coordenador geral da comissão que organizou a comemoração do primeiro aniversário do Partido Anamola. Portanto, tive o conhecimento dos fatos a par e passo. Sob a orientação do presidente Venâncio Mondlane, é cultura o Partido Anamola obedecer aquilo que são os trâmites legais, obedecer aquilo que a lei e a legislação recomenda para os partidos políticos, e a semelhança de Chimoio, a semelhança de Nampula, nós submetemos atempadamente ofícios comunicando, por um lado, o comando provincial, também comunicamos o município e também comunicamos às instituições religiosas a nossa pretensão de comemorar no dia 15 de agosto na cidade de Quilimane aquilo que era o primeiro aniversário de como carinhosamente tem chamado o povo moçambicano o nosso bebê Anamola. Como não era de se esperar, a Frelimo, que é um partido que tecnicamente já não tem o apoio popular, o apoio da massa, já não tem simpatia, este partido costuma recorrer àquilo que é a máquina do Estado para repreender os partidos políticos da oposição com maior indicação ou foco para o Partido Anamola, que hoje é o partido que ocupa, a nível de espaço político, o grosso da simpatia dos eleitores, da população moçambicana, porque esta população quer mudanças. O que é que sucede é que nossas equipes foram ter com o comando, tiveram encontros de cortesia previamente solicitados para fazer o alinhamento entre aquilo que estava pautado na carta de comunicação oficial e até um dia antes estava tudo bem. Nós partilhamos essas imagens, tomamos público e não foi só o comando que encontrou com a nossa equipe. Outras instituições religiosas também encontraram-se com a nossa equipe e estávamos tranquilos de que tudo haveria de correr bem. Agora, o medo da avalanche que o presidente Venâncio Mondlane carrega a nível popular na base é a grande causa da trombose da Frelimo. Por quê? Porque em Chimoio, as imagens não podem mentir, nós carregamos a toda a cidade e toda a província de Manica. Na Zambésia, o maior ciclo eleitoral, praticamente o presidente Venâncio Mondlane com os apoiantes paralisou a cidade por horas com milhares e milhares de simpatizantes apoiando claramente, uma comunicação clara, Frelimo, de que Anamola é o partido do futuro para Moçambique. Como maneira de ofuscar o partido Anamola, deixaram-nos fazer o showmício com sucesso. Foi um showmício que alguns tentam dizer de que um termo que usa-se em Moçambique rochou, mas eu digo, nosso evento foi um sucesso, foi um showmício jamais visto, e o presidente já preparado para fazer a marcha, obviamente aplicaram o método repressão, disparos de gás lacrimogêneo, e eu digo, tivemos evidências de cápsulas de balas verdadeiras, e tivemos jornalista ferido. Isso não pode ser ignorado neste momento. Portanto, esta reprodução da Frelimo e do MPLA mostra mais do que nunca que está na derradeira, na linha final daquilo que é o exercício desses dois governos, e nós queremos que o foco é não recuar, o foco é não desistir, e a situação de Quilimane não nos amedronta, muito pelo contrário, catapultou aquilo que é a projeção da Anamola face ao cenário político moçambicano. Bem, perdão. Adriano, sim. Relativamente às vítimas do IJE, qual é o ponto de situação? Como é que estão estas pessoas? Um foi ferido, o outro teve ferido com uma bala, se podemos dizer. Qual é a descrição que nos pode fazer das vítimas? Olá, por acaso, infelizmente, a situação do IJE provocou-nos 31 feridos. Desses 31 feridos, alguns com alguma gravidade ou com maior gravidade e outros nem tanto assim. Mas é importante dizer que houve sim acompanhamento médico por parte das nossas equipas e não só. Depois tiveram muitos que serem internados para receberem exatamente tratamento médico. Os ferimentos, muitos foram causados por causa das balas que foram utilizadas pela Polícia Nacional. É importante dizer que para lá do gás lacrimogêneo também houve outro tipo de munições que foi utilizado para neutralizar as pessoas. E aqui o facto da desproporcionalidade das forças no âmbito da ação-reação
nem que houvesse alguma ameaça, se assim se pode chamar, em relação à atuação dos nossos membros, a desproporcionalidade da reação da polícia é completamente reprovada. Não pode a polícia angolana passar a entender que vai para atos de partidos na oposição como se tratasse de uma batalha campal em que eles são concorrentes ou coisa parecida. E essa questão, e ouvindo o meu caro Messias a falar, dá para notar a similitude da atuação entre a polícia, as forças de defesa e segurança de Angola e as forças de defesa e segurança em Moçambique. E os alvos, concretamente, os mesmos. Para Angola, a UNITA com maior probabilidade da alternância e para Moçambique, o Anamola. Então, dá para notar, e foi por isso que na minha intervenção inicial dizia, que o que existe é medo pela alternância, o medo da alternância. E, por conta deste medo, eles estão a ser tomados pelo desespero. Só que depois, a polícia é usada como escudo para a ação por via, exatamente, de uma ideia de dirigentes do MPLA e reprimir as forças na oposição. E não só, estamos a falar concretamente da questão do IJ, mas o Vítor Hugo Mendes sabe, eu também sei que o Messias acompanha, que em termos de repressão policial em Angola não é o primeiro caso. Quase sempre que há uma indicação de demonstração de força nas ruas, a polícia surge. E eu tenho estado a repetir o seguinte apelo. A Polícia Nacional deve ser republicana. A Polícia Nacional deve perceber o próprio Ministro do Interior fez dias relembrou essa questão mesmo, de que a polícia é republicana. Portanto... Mas não atua como republicana. Porque, repare, mesmo no caso dessas atrocidades do IJ, eu chamo atrocidades porque o que a polícia fez foi atacar a UNITA. A UNITA em nenhum momento causou alguma situação que criasse aquela situação ou culminar naquela situação. Mas mesmo no meio daquela situação, o secretário-geral da UNITA, o Dr. Liberty Chiaka, ligou para o ministro do Interior para lhe comunicar o que estava a acontecer. E o ministro do Interior, como ministro de tutela das Forças de Defesa e Segurança, remeteu-se ao silêncio. Até hoje, não deu uma resposta em relação às preocupações que o secretário-geral da UNITA lhe colocou. O que vem revelar o quê? Vem revelar efetivamente a conivência exatamente da atuação da polícia. Ou seja, como estamos acostumados a ouvir, há aqui aquele senhor chamado Ordens Superiores que se fez valer. E, obviamente, o ministro do Interior sentiu-se impotente e não conseguiu ter o controle das suas forças naquele determinado momento. Então, nós vamos vendo uma polícia que não consegue se desfazer das amarras do sistema ou do regime e vai atuando, violando todos os princípios plausíveis e até constitucionais na sua atuação quando se trata de atividades da UNITA. Eu gostava de perceber o seguinte...